Olá, pessoal! Essa é uma atividade da disciplina D04, Metodologia do Ensino da Educação Física, do PROEF da Unesp de Bauru. Eu sou a professora Fernanda, fazem parte desse trabalho também a professora Maria Aparecida, a professora Luciane e a professora Bruna. Nós vamos refletir e discutir um pouco a respeito de 3 textos que nos foram oferecidos para essa atividade. O primeiro texto é uma pesquisa sociocrítica sobre o ensino de educação física e a formação de professores de educação física. Então, foi uma revisão sistemática esse artigo. O segundo texto fala sobre a formação de professores e didática para o desenvolvimento humano. E o terceiro texto, que é um artigo sobre as finalidades educativas escolares e escola socialmente justa, abordagem pedagógica da diversidade social e cultural. Dois textos, 2 dos artigos, teve como autor o José Carlos Libani. Foram textos que contribuíram bastante, fez com que eu refletisse bastante sobre a prática, sobre a minha escola, sobre o projeto político pedagógico da minha escola também. Então, foram textos que contribuíram bastante. O artigo, o que me fez fazer uma reflexão muito grande foram os 2 do Libani, um que fala da formação do professor. Isso fez com que eu refletisse a minha formação e também como tem sido a minha prática na sala de aula. E junto com esse artigo também veio a questão como que a escola tem pensado, né? Como que essa escola, se a minha escola tem sido justa ou não na sua proposta pedagógica, e também eu fazendo uma reflexão, né, uma autoanálise da minha prática. E eu vejo que realmente a escola a gente não consegue, por mais que a gente tenta, a gente não consegue chegar a todos os alunos, a abarcar todas as necessidades, como fala, né, do multiculturalismo. E na minha prática eu não consigo, na minha escola também não, por mais que a gente tente, né, ter esse olhar mais crítico e preocupar também se a nossa prática está sendo chegando a todos. O que vocês, na prática de vocês, o que vocês pensaram, refletiram com relação aos textos? Sim, eu acredito que a formação do professor, né, ela tem um papel muito importante, desde das disciplinas cursadas, como no nosso caso, eu tive pedagogia de vários esportes, pedagogia do atletismo, do futebol, do vôlei, fundamentos, além da didática da educação física, estrutura e funcionamento. Então, essas disciplinas, elas colaboram com depois a formação do professor, quando ele vai para a escola, conseguir planejar a sua aula para depois aplicar. Porque nós tivemos didática, né, na nossa formação, nós fizemos juntas, então eu tive didática, porém, eu acredito que não foi suficiente para quando eu cheguei na sala de aula, porque quando eu cheguei na sala prática, de aula, né? Na verdade, aquela didática ela foi muito vaga, assim, muito pincelada. Como eu disse no texto, eu também sou pedagoga e eu melhorei muito essa didática depois dessa fase de ser pedagoga. Então, isso para mim foi um diferencial, né? Eu tenho uma prática antes e depois da pedagogia, então isso me ajudou bastante. Mas acredito que nas formações essa didática ainda é muito pincelada, muito assim, pouca. A gente vai aprendendo no dia a dia, né? Ensinando e aprendendo, né? A como lidar com as situações que vão ocorrendo no dia a dia. E também enxergarmos essa necessidade de buscar, né? De buscar novos conhecimentos, novas formações, né? Essa formação continuada seguir. Eu percebo que ainda há um abismo, assim, entre o que a gente aprende na faculdade e a realidade escolar.
Então, muitas vezes o professor domina o conteúdo, conhece bem toda a parte técnica da sua disciplina, inclusive em educação física, né? E quando chega na hora, não tem uma boa didática, né? Não sabe escolher os melhores procedimentos metodológicos para fazer com que esse conhecimento chegue até o aluno, que atinja esse aluno, e que aquele conhecimento, que as práticas que ele vai desenvolver na escola, nas aulas de educação física, que o aluno possa reconhecer como que ele vai usar isso na vida dele cotidiana, né? Como que ele vai transformar a sociedade, para que ele está fazendo isso, né? Essa prática, o que vai mudar na vida dele, como que ele vai utilizar isso fora da escola também. Eu fiz pedagogia também, só que eu fiz primeiro educação física, né? E como a Maria disse, eu acho que eu fiquei mais preparada depois de ter feito a pedagogia realmente, porque eu concordo com o texto que a gente estudou, no sentido de que o professor 2, especialista, ele tem muito conteúdo para passar, e o pedagogo tem uma maneira diferente de ensinar. Eu acho que ele tem dentro dele essa responsabilidade de deixar bem claro o que ele está passando. Só que, por exemplo, um professor de português e de matemática, eu acho que até mais os de matemática, do ensino fundamental 1, às vezes tem dificuldade no conteúdo, que muitos já falaram para mim que tem que estudar para poder ensinar. E enquanto que o P2, muitos alunos revelam que às vezes o professor sabe muito, entende muito bem o conteúdo, mas não tem uma didática de passar que façam com que eles entendam. Então, eu concordo plenamente com o texto que a gente estudou nesse sentido. Então, no terceiro texto, tem muitas falas, né, importantes, eu considerei muitas falas importantes. Tem algumas falas do Candal, do Sacristã, e são bem pertinentes, né? Tem uma do Candal que ele fala o seguinte, eu até vou comentar aqui. A interculturalidade deve estar articulada aos direitos humanos, intermediada pela construção de práticas pedagógicas comprometida com a equidade, a democracia e a afirmação do direito à educação e à aprendizagem de toda criança, adolescente ou pessoa. Então, isso seria o nosso ideal de escola justa, né? Que essa parte tivesse articulada esses direitos humanos, eles de fato, né, estivesse a todo momento ali dentro da escola e nas nossas práticas. E às vezes nós esquecemos, a escola, os gestores também esquecem dessa parte humana e a gente vai para aquela parte muito mecânica do conteúdo, né? E esquece ali a parte do ser humano. E isso, às vezes, dificulta essa aprendizagem dos alunos. É que a educação ela tem que contribuir não apenas para os conteúdos conceituais, né? Os alunos têm que adquirir conhecimentos, habilidades, competências para o desenvolvimento humano, né? Não fique só na escola, que ele leve para a vida dele. Para a vida dele, exatamente. Eu acho que, nesse sentido, a gente pode fazer um link até com a linha voltada para a sociocrítica em relação à educação física, né? Eu acho que a educação física tem um longo caminho a ser percorrido nesse sentido, né? Nós, como professores, a gente tem contato com realidades, a realidade da escola, onde está tudo, a maioria ainda voltada muito para o tradicionalismo, para a esportivização, não disponibilizando para o aluno conteúdos que façam com que eles reflitam, pensem, sejam protagonistas, consigam enxergar tudo que envolve a nossa sociedade. Eu acho que ainda tem um longo caminho a se percorrer nesse sentido ainda em relação à educação física, aos outros componentes também, mas como o texto é específico da educação física, né?
Isso. É, se fazendo essa crítica, né, a escola ela ainda falta muito para que de fato ela seja democrática, né? Eu acho que nós ainda temos um longo caminho a percorrer para que ela de fato seja uma escola democrática, e também é humanizada, porque sejamos sinceras, não vejo que a escola esteja totalmente humanizada e os docentes também totalmente humanizados, não. Fer, quer fazer alguma colocação? Então, eu queria falar um pouco sobre a finalidade, né, da educação, que no texto fala bastante que a gente tem que considerar, né, toda a diversidade, e isso também é uma coisa que eu não percebo, assim, eu já passei por várias escolas aqui na rede de Rio Preto, e assim, é uma coisa que eu acho que precisa ser muito trabalhada, tanto, assim, para os alunos que estão se formando agora nas faculdades, nas universidades, quanto também na formação continuada. Isso até a gente já discutiu em outros trabalhos, né? Que as escolas assim, muitas vezes não valorizam o que o aluno, a realidade do aluno que eles têm de cultura, o que eles valorizam como cultura, e fazendo com que não tenha muito sentido para eles, né? Não atingindo toda a variedade de público que a gente tem na escola. Respeitar mais a individualidade do aluno, né? A realidade de onde ele vem, os conhecimentos prévios que ele tem. Exatamente. E com relação a essa formação, né, docente, os professores eles não podem somente dominar o conteúdo, né? Eles precisam dominar também os métodos, os procedimentos. E para isso é o que nós falamos, né? Ele precisa da didática, ele precisa ter uma boa didática. E é o que você falou, Bruna, para que ele tenha uma boa didática, ele precisa conhecer, né, o seu aluno, de onde ele veio, o seu contexto, o contexto que ele está inserido. Então, isso é bem necessário. Para que realmente depois faça sentido, significado para o aluno, né? Isso, e que ele possa levar isso para a vida dele. Meninas, se vocês quiserem fazer mais alguma colocação, nós já estamos para encerrar. Acho que é isso mesmo. Fer, Lu? Então, um bom dia e ficamos por aqui.